Feliz em ver vocês mais um dia, né? Que o Senhor venha nos abençoar, falar conosco, né? Que eu creio que vai falar. Vamos começar esse culto de hoje lá em Sofonias 3, o 16 e o 17, que diz assim: Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O nosso Deus é esse, que nos fortalece, que nos levanta. Se a gente cair, ele vem e nos levanta, nos fortalece. Poderoso para nos salvar e nos encher de alegria. E se hoje nós estamos meio caidinhos, né? Que o Senhor venha te alegrar, que o Senhor venha te levantar, que o Senhor venha te fortalecer, porque Ele é esse Deus que faz todas essas coisas, que nos ama, que está de olho em nós, pronto para nos ajudar, pronto para nos abençoar de uma forma grandiosa. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu louvo a Ti, Senhor Jesus, por Senhor ser esse Deus forte, poderoso das nossas vidas. E eu penso, o que seria de nós, Pai? O que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós, Pai, não vivendo essa pandemia, essa situação de aprisionamento, de opressão, muitas vezes de tristeza? Se não fosse, Pai, o Seu poder, o Seu amor por nós, que nos levanta a cada momento. Se a gente cai, o Senhor levanta. Se a gente está triste, o Senhor nos alegra. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esse amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu creio que o Senhor tem ensinado muitas coisas para nós hoje, nessa quarentena. E são coisas grandes, coisas poderosas. Então, que ninguém de nós venha perder o que Deus tem derramado sobre nós. Eu venho diante de Ti, Pai, te agradecer com o meu coração voltado a Ti. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa casa, nos nossos familiares. E eu creio, Senhor Jesus, que mais uma vez, com seu amor, o Senhor vai falar conosco. Muito obrigado, Pai. Eu apresento a Ti os meus irmãos, Senhor Jesus, que vão ser usados para nos abençoar, para abençoar a nossa igreja, a sua igreja. A vida do Gilmar, que vai trazer o louvor, o Tiago, que vai trazer a palavra, a Camila, que vai orar, o pastor Paulo, que vai derramar suas bênçãos como sacerdote para nós, para a nossa casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, Pai, eu passo a palavra, Senhor Jesus, para o Gilmar, que ele seja grandemente usado por Ti, em nome de Jesus. Gostaria de deixar um versículo com vocês. E por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E ficaria melhor se fosse esse é Jesus, o nosso Rei, né? Aquele que morreu para nos salvar. Então eu convido a você a louvar ao Senhor essa noite e se prostrar, se derramar diante dele de todo o seu coração. Amém? Pudesse viver,
presença me leva a adorar. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus, aplauda ao Senhor onde você estiver nessa noite. Passo a palavra, Tiago. Glória a Deus, né? Viemos aqui para adorar o Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra, ela é um pouquinho incomum, e o tema que eu dei para ela foi como não ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, né? Normalmente a gente fala como ser, né? Um exemplo bom, e hoje a gente vai entender um pouquinho, pegar um exemplo ruim na Bíblia, e nós vamos entender o que Deus reprova. E aí a gente tira as nossas conclusões, né? Para iniciar essa palavra, eu já quero falar que nós vamos falar de Saul. Ele foi um rei antes de Davi.
e existem partes na Bíblia que mostram o comportamento dele, e esse comportamento de Saul é um comportamento de desobediência, e essa desobediência, ela é baseada no querer ser bem visto pelo povo, querer ser bem visto pelas pessoas, mas não querer ser tão bem visto por Deus, né? Na verdade, ele queria ser mais bem visto pelo povo do que ser bem visto por Deus, né? E nós vamos ler um pouquinho de 1 Samuel, o primeiro versículo, 1 Samuel 13, versículo 8 até o 14. Vamos ser bem objetivos hoje aí. Eu não quero entregar mais do que 8:25, tá bom? Qualquer coisa, Samara, você puxa minha orelha aqui, tá? Vamos lá. Então, 1 Samuel 13, do 8 a 14, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. É o 14, diz assim, no 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, né? Primeiro ponto, na verdade são vários pontos da mesma situação. Samuel queria agradar o povo mais do que a Deus. Saul queria agradar o povo mais do que a Deus, né? A gente vê aqui que o povo ia se espalhando, e ele fala assim: forçado pelas circunstâncias, eu corri para oferecer o holocausto. Ou seja, ele estava se importando, ele não queria que o povo se afastasse, porque talvez ele pensava: olha, se o povo não estiver comigo, eu não vou vencer. E é uma atitude errada, porque se Deus não estiver conosco, nós não vencemos, né? Não é se o povo não estiver conosco. Então, esse é um primeiro ponto que mostra que ele estava muito preocupado em agradar o povo e não a Deus, né? O segundo ponto, ele está lá em 1 Samuel, agora vamos para o 15:3, versículo 3 do capítulo 15. Anda um pouquinho mais para frente aí. Vamos lá, 15:3. 15:3, eu vou ler devagarzinho, diz assim, ó: vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. Nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, era para destruir tudo. E aí a gente vai agora lá para o 15:9, olha só o que diz. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram, né? Agag era o rei na época, né, dos amalequitas. Então, ele desobedeceu a Deus mais uma vez. Deus ordenou: não poupe nada. Esse povo foi o povo que afligiu o povo de Israel quando saiu do deserto,
quando era na época de Moisés e Josué, né? E Deus queria ali fazer algo e ordenou, não é para poupar nada. E ele poupou, mas ele não poupou porque ele era bonzinho. A gente vê que as atitudes de Saul, elas são atitudes para que ele seja bem visto na sociedade, para que ele seja bem visto entre o povo, né? Seguindo ali, no 15:12, mais um pouquinho para baixo aí, diz assim, ó, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Ou seja, a gente vê aqui, nesse trecho, que ele desobedeceu a Deus. Ele poupou tudo de melhor, mas não porque ele poupou porque era bonzinho, porque ele queria riqueza. Isso mostra assim, olha, eu quero estar bem, eu quero que o povo também, né, diz que ele e o povo pouparam, ou seja, não vou deixar o povo sem despojo, porque o povo vai ficar triste. Se eu falar para o povo pegar o que é bom, o povo vai ficar feliz, vai ficar alegre, né? E por último, ele levantou um monumento para si. Olha só a que ponto ele chegou. Ele estava numa posição muito... Ele já estava muito contaminado, né? O coração dele estava contaminado. E, mais uma vez, para ele agradar o povo, era mais importante do que agradar o próprio Deus. Seguindo ali, nós vamos agora para o versículo 22 do mesmo capítulo aí, 1 Samuel 15:22, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, né? Então Deus, ele não quer sacrifícios, ele não queria rituais. Deus, ele não quer que sejamos pessoas que agem para que sejamos bem vistos pelas pessoas, né? O que Deus quer é obediência à palavra. Deus quer um coração que é fiel a ele, que confia nele. Essa é a vontade de Deus para nós, né? E seguindo ali, mais para frente, olha só que ponto chegou esse homem. Mais uma vez, no 15, nós vamos ler agora do 24 ao 31, é o mesmo capítulo, 24 ao 31, mais para frente aí diz assim: então disse Saul a Samuel, pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Dei ouvidos à voz do povo. Ele temeu o povo e deu ouvidos à voz do povo. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos e do meu povo. Olha só, honra-me diante dos anciãos e do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore o Senhor, teu Deus, né? E então Samuel seguiu a Saul, e este o adorou a Deus. Esse aqui é um ponto importantíssimo, né? Ele queria a honra diante dos anciãos, diante do povo. Ele errou, ele sabia que ele tinha errado. Samuel, que era o profeta, ele já tinha falado, olha, Deus rasgou o seu reino. E ele fala assim, olha, mas volta comigo mesmo assim, me honra diante do povo, que esse povo, de alguma forma, não me veja assim, não veja que eu errei, não veja que eu pequei. Olha só, dá a entender que ele não está nem aí para o que Deus pensa. Ele pensa assim, não, o povo não pode me ver sem você, porque senão o povo vai pensar o quê de mim, né? E eu estou afirmando isso, irmãos, com muito temor, porque são vários pontos da palavra que mostram esse comportamento. É claro que um momento isolado
fica difícil a gente falar, não, ele era assim, mas você vê vários momentos que ele prioriza a vontade do povo ao invés da vontade de Deus, né? E eu não estou falando dele de um modo assim, nossa, como ele era ruim. Não, nós somos assim muitas vezes. Nós temos que prestar atenção nessa atitude de Saul, essa atitude errada, porque a gente está num momento difícil, né? A gente está num momento que muitas vezes um post na internet, uma roupa que eu visto, o jeito que eu me comporto é muito importante para que eu seja bem visto pela sociedade, né? E isso pega todo mundo. Quem não gosta de ser bem visto na sociedade, né? Eu gosto, todo mundo gosta, mas isso não pode estar acima de ser bem visto por Deus. Esse é o grande lance, né? E seguindo mais para frente aí, é o último versículo, é o último trecho da Bíblia que a gente vai ler. Diz assim, ó, a gente vai ler agora 1 Samuel 18, começando do versículo 6. Vamos andar mais para frente aí, no capítulo 18, versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao 8, tá bom? Diz assim, ó. É o cântico das mulheres que indigna Samuel. Versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul, indigna Saul, né? Sucedeu, porém, que vindo Saul, o seu exército, e voltando também Davi de ferir o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram no encontro do rei Saul, e cantando, e dançando, e com tambores, com júbilo e com os instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que falta então? O reino? Então, a gente vê mais uma vez aqui, ele está importando para o que os outros pensam, né? Olha só, as mulheres estavam cantando, ó, Davi venceu o filisteu, Davi, ele matou muito mais do que Saul, e de certa forma não importa, porque ele venceu, era do povo de Deus, povo de Israel, né? E ele estava se importando do que as pessoas pensavam dele, tanto é que depois ele começa uma perseguição com Davi, né? O reino se divide de uma forma e ele persegue Davi, ele persegue o próprio filho também, porque ele apoia Davi. Então, são atitudes que a gente não tem que ter. Se a gente quer ser, que eu sei que queremos, né? Um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, a gente tem que ter esse tipo de atitude, não tem que ter esse tipo de atitude. A gente tem que ter atitudes diferentes. Eu separei aqui algumas, um exemplo, né, de uma atitude ruim nos nossos dias. Eu peguei um exemplo meu, quando eu me converti, eu não estava muito firme, estava no começo lá, e eu, na faculdade, o pessoal descia para o bar, e eu queria ser bonzinho, queria ser legal, eu descia junto, eu ficava com eles lá, eu falava, não estou bebendo, eu só estou aqui, eu só estou fazendo companhia, porque eu queria ser bem visto por eles, né? É uma atitude errada, eu tenho certeza que Deus não se agradou da minha atitude, né? Outra atitude ruim pode ser, por exemplo, para uma moça, não sei, né? No geral, são assim, eu vou postar uma foto, e ela é uma foto sensual, e aí as pessoas vão curtir, eu vou ser bem vista, né? E esse tipo de atitude também não é legal. São atitudes que nós fazemos muitas vezes pensando nas pessoas, e Deus, ele não se agrada, a gente tem que ser diferente. Eu peguei aqui 3 homens como exemplo para terminar essa palavra aqui, com exemplos bons. O primeiro deles é Moisés. Moisés teve um momento na vida dele que ele precisou falar assim: olha, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou com o povo, né? A gente não vai seguir daqui, porque eu não quero viver um status, não quero viver uma aparência, não quero ter status diante das pessoas, eu quero a tua presença comigo. E isso foi uma atitude louvável de Moisés, né? O próprio Davi também, quando ele vem guerrear lá contra o filisteu, ele não fala assim: olha, quem é esse incircunciso que vem contra o povo de Deus, simplesmente, não, o povo, vem contra o meu povo, vem contra a minha terra, a minha família, simplesmente. Não, ele fala: quem é esse incircunciso que vem contra o Deus de Israel? Ele se preocupa porque o Golias, ele estava afrontando a Deus, o Deus dele. Então, assim, ele estava se importando com a honra de Deus, ele estava preocupado em agradar a Deus. É uma atitude diferente de Saul, né? Outro cara muito legal aqui, Daniel. Daniel, ele orava a Deus, ele tinha uma devoção a Deus muito grande, uma preocupação em agradar a Deus, né? Que ele orava lá com a janela aberta, porque ele tinha um compromisso com Deus, ele não estava nem aí porque as pessoas pensavam.
E ele foi um homem também segundo o coração de Deus. A Bíblia não fala isso, mas ele foi aprovado por Deus, e que eu e você possamos ser pessoas aprovadas por Deus, possamos ser pessoas que Deus fala assim, ó, esse aí é segundo o meu coração, né? Eu sei que a gente tem falhas, ninguém é perfeito, né? Mas que de alguma forma possamos sempre lembrar, olha, eu preciso agradar a Deus, eu preciso pensar mais em Deus do que em agradar as pessoas, né? E que isso possa guiar as nossas vidas, que o Espírito Santo tenha vez no nosso coração para poder, sempre que ele falar, a gente dar ouvido e obedecer. Amém? 8h27 aqui, eu quero passar a palavra aí. Deus abençoe a todos aí, glorifique ao Senhor onde você está. Amém? Eu vou falar de novo, como a maioria das pessoas, estou com saudade de todo mundo, saudade de ir para a igreja, saudade de cuidar das crianças, saudade de ficar ativa no ministério, mas que em nome de Jesus nós vamos orar para que esse mau tempo, vamos dizer assim, passe logo, para que a gente possa se abraçar, se beijar, continuar cultuando ao Senhor lá naquela casa de oração, amém? A Thaís me passou aqui os pedidos, ela não colocou nome específico, mas ela colocou os propósitos principais, que é cura, libertação, porta de emprego, pelas empresas e estados emocionais, amém? Queria que todo mundo fechasse seus olhos e agora nós vamos orar. Senhor, nós estamos em Tua presença agora neste momento para te pedir perdão, Pai, primeiramente, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, porque muitas vezes nós não te ouvimos, nós não fazemos o que o Senhor pede para que a gente faça. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Senhor, eu peço por saúde, em nome de Jesus, pelas pessoas que estão com esse vírus, com o coronavírus, com muitas outras doenças, Pai, que às vezes a gente até acaba se esquecendo por causa dessa crise atual que estamos vivendo. Então, Senhor, que o Senhor venha visitar as pessoas que estão enfermas, Pai, que estão na cama de hospitais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha dar vigor, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor venha trazer saúde, em nome de Jesus, Pai, cura essas pessoas, Pai. Ô, Senhor, que nós venhamos ser porta-vozes, Pai. Ô, Senhor, de falar da Tua palavra para aqueles que precisam, Senhor. Ô, Senhor, eu peço também por libertação, Pai, que o Senhor venha libertar os cativos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, pessoas que estão presas em vícios, Pai, ô, Pai, pessoas que estão presas até na própria mente, Senhor, com ansiedade, Senhor, desesperados, Pai, que então, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha libertá-las, Pai. Ô, Senhor, aquelas pessoas que precisam de Ti, Pai. Ô, Senhor, agora a depressão está cada dia mais presente, Pai, dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, Senhor. Neste momento eu apresento a vida da minha mãe, Pai, que o Senhor venha curá-la, Pai, assim como muitas outras pessoas, Pai, que precisam da Tua cura, que precisam Te conhecer verdadeiramente, que precisam saber quem é o Senhor na vida delas, Pai. Então, cura, Pai, ô Senhor, que essas pessoas sejam livres de drogas, Senhor, de bebidas, Pai, ô Senhor, alcança elas neste momento, Senhor, que nós como igreja venha revelar do Teu amor, Pai, que elas não venham ser dependentes, Senhor, de bebidas, de cigarros, de drogas, mas que elas venham ser dependentes somente de Ti. Porque, Senhor, a nossa dependência está totalmente em Ti, principalmente no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos caminhando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por portas de emprego, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir portas de emprego, Pai, para todas aquelas pessoas que precisam, para pais de família, Senhor, para pessoas que vão construir ainda suas famílias, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, para os jovens, Pai, que eles venham trabalhar, Senhor, abre portas de emprego para eles, Senhor, para que eles venham pagar seus estudos, Pai, em nome de curso, Senhor, todas as coisas, Pai, mas que o Senhor abre portas de emprego para os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça a sua vontade, Pai. Ô Senhor, que o Senhor venha sustentar cada lar, cada família, Senhor, que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor venha guardar, Senhor. Hoje em dia as coisas estão tão caras, Senhor, está tão difícil, nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor venha, em nome de Jesus, confirmar no nosso coração, que se nós temos o Senhor, nós não precisamos nos desesperar, Pai. Ô Senhor, o Senhor dará o que nós vamos comer, Senhor, a roupa que nós vamos vestir, Pai. Ô Senhor, as contas irão ser
paga, Senhor. Ô, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que elas venham, Pai, trabalhar honestamente, Deus, que elas venham querer te buscar, Pai, em todo momento, Senhor, e glorificando o teu nome por todo o trabalho, Pai, em nome de Jesus. Ô, Senhor, eu também apresento as empresas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os patrões, Pai. Ô, Senhor, eu declaro agora os meus patrões são abençoados em nome de Jesus, Pai, assim como tantos outros, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos trazer, Pai, a paz, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos a obedecer, Pai, os nossos patrões, Pai, que nós possamos ser gratos a Ti por nossos empregos, Pai, ser grato porque nossas empresas não fecham, Senhor, ser grato, Senhor, porque ainda nós estamos empregados, Pai. Ô, Senhor, que através dos nossos serviços nós venhamos abençoar outras vidas, outras casas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Então abençoa, Pai, todos os empresários, todos os patrões, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muitas empresas estão fechando, Senhor, mas nós confiamos em Ti, Pai. Ô, Senhor, porque a porta o Senhor fecha e o Senhor abre, Deus. Então, que em nome de Jesus o Senhor venha cuidar, Pai. Eu também oro pelo Brasil, Senhor, que o Senhor venha cuidar, Pai, dos nossos governantes, que o Senhor venha cuidar do nosso presidente, em nome de Jesus, que cada dia ele venha ter mais sabedoria, Pai, mais mansidão, em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, que ele venha estar junto a Ti, Senhor, buscar o melhor para a nossa nação, em nome de Jesus, Pai. Eu também oro pelos meus líderes espirituais, os meus pastores, Senhor, em nome de Jesus, o Tiago, a Samara são os meus líderes dos jovens, Senhor, todos os outros líderes de intercessão, Deus, que o Senhor venha abençoá-los, Pai, toda a nossa liderança, Senhor, que o Senhor venha sustentá-lo, que o Senhor venha dar mansidão, Senhor, através da vida deles, Pai, que eles venham passar, Senhor, o Teu amor, assim como eles passam a cada dia, em nome de Jesus. Pai, agora eu vou orar por fim, pelo estado emocional, Senhor. Ô, Senhor, que é muito difícil a gente ficar feliz no tempo de hoje com as notícias que a gente está recebendo via internet, via televisão, jornais, Senhor, mas nós queremos, Pai, ser felizes, Senhor, nós queremos ficar felizes, porque nós temos a Ti, Senhor. Ô, Senhor, que a Sua felicidade fique através de nós, Senhor, para outras vidas, em nome de Jesus, Pai, que através de nós, Senhor, as pessoas sintam paz, sintam alegria, Senhor, ô Senhor, que elas venham ser sustentadas, Pai, ô Senhor, cuida da vida emocional das pessoas, que elas não venham ser abaladas, Pai, ô Senhor, porque o amanhã ele pertence a Ti, Pai, nós não entendemos os Teus propósitos, mas o Senhor sabe, e que a gente nunca possa esquecer que o Senhor está no controle de todas as situações, porque sem Ti nada seríamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado pela nossa família, pela nossa casa. Obrigado, Senhor, por saúde. Obrigado, Senhor, porque nós queremos ser obedientes, Senhor. Nós não queremos ser pessoas que não é segundo o Teu coração. Nós queremos ser pessoas segundo o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Feliz por mais um dia, mais uma noite, poder ver você, como nós todos falamos que temos saudades de cada um de vocês, porque amamos, queremos estar juntos, queremos compartilhar da presença de cada um, do amor de cada um para conosco, que o Senhor possa manifestar o seu poder na sua vida, a sua graça, que eu continue abençoando a gente para que possamos ser obedientes à sua palavra. Como a palavra diz que não é preciso sacrifício, mas obediência. Então, como Saul não obedeceu, como Saul não quis ter um coração segundo o coração de Deus, porque amava mais as aparências. Nós sempre falamos que nós temos que ter a aparência de um servo de Deus, alguém que anda diante do Senhor, de cabeça erguida, que não tem por que se envergonhar. Eu sempre gosto de falar que nossas atitudes muitas vezes mostram quem nós somos, como nós estamos. O simples fato de nós, às vezes, xingarmos alguém, ou tratarmos alguém mal, ou colocarmos nossos sentimentos numa rede social, mostra como nós estamos. E muitas vezes alguém que está precisando de uma ajuda, está precisando se levantar, se reerguer de uma situação difícil que está,
ela acaba se afundando porque fala, se aquela pessoa está dessa forma, imagina eu como estou, né? Então, eu não quero agradar a pessoa, eu quero ter uma palavra viva e eficaz em qualquer situação, eu quero ter uma palavra que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é autor da vida, que eu passo dificuldade, eu passo luta, mas eu venço em nome de Jesus. Então, que nós possamos se apegar a essa palavra ministrada nessa noite e que possamos levantar-se da situação que estamos e pegar a palavra para nossas vidas mesmo. Eu pego a palavra para mim. A cada dia, cada palavra que é ministrada aqui, eu recebo no meu coração. E, como diz a palavra, escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Eu falo que o pecado tem que ser um escorregão em nossa vida. Então, que nós possamos nos levantar rapidamente. E amanhã temos o culto às 10 da manhã. Espalhe a notícia para os irmãos que não estão aqui na live agora. Quem você viu que não está aqui, espalhe a notícia. Olha, amanhã, 10 horas da manhã, estamos juntos. E é bom estarmos logo na manhã, servindo Deus. Sei que Deus abençoe a tua vida, te fortalecer e te guiar. Então, que Deus te abençoe nessa noite, que o Espírito Santo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo te dê graça e paz. Hoje, em nome de Jesus. Amém.